Quero dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio, você que está nos visitando, né? Hoje o pastor Carlos não está aqui para te receber, mas toda a igreja está aqui, amém? Estamos aqui para receber você e declarar que você é bem-vindo, sempre que possível esteja aqui conosco, amém? Então gostaria que você fechasse os seus olhos. Você vai orar agora e você vai declarar que você vai receber do Senhor tudo que Ele tem reservado aqui para você, amém? Declara que seu coração está aberto, a sua mente está cativa para receber da palavra, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante da Tua presença, Senhor, a vida de cada irmão aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, eu chamo a existência aqui agora, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria. Senhor, eu clamo de fato para que cada coração aqui esteja aberto para receber da palavra, para serem marcados pelo Senhor. Senhor, eu declaro que eu serei usada pelo Senhor como um canal de bênção na vida de cada irmão aqui. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra, o título dela, né, o conteúdo é um pouco atípico. É o coisas que Deus não pode fazer. Aí você fala, gente, como assim? Que absurdo! Que heresia é essa que a pastora vai ministrar hoje pra gente? Não, tudo é bíblico, amém? Tá tudo na palavra. Então eu quero falar para você coisas que Deus não pode fazer. Mas é tão interessante porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 19, 26, né? É o texto base aí que nós vamos ler, né? Olha o que diz. Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa palavra aqui, esse versículo, tipo, contradiz o que eu estou dizendo, né? Mas na verdade nós vamos descobrir que Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, amém? Tudo o que você precisar, o seu Deus tem e pode, amém? Fala, tudo que eu preciso, o meu Deus tem e pode, amém? Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele pode fazer de acordo com o caráter dEle. Todas as coisas Deus pode fazer, de acordo com a soberania e o poder de Deus. Mas Deus restringiu fazer algumas coisas, porque era contrário o caráter e a vontade dEle. Então é sobre essas coisas que eu quero falar para você. Então Deus restringiu fazer algumas coisas que era fora do propósito dEle para as nossas vidas. E Deus, Ele faz isso não porque Ele é incapaz de fazer, ok? Deus não é incapaz de fazer nada. Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero deixar isso claro para você, né? Mas aquilo que contraria a vontade de Deus e o propósito de Deus, aquilo que contraria a palavra de Deus, Ele não vai fazer. Amém? Então, tudo que o Todo-Poderoso se restringiu a fazer, não porque Ele não pode, mas o porquê Ele não quer, reforça simplesmente o amor dEle, a fidelidade dEle e nos dá segurança, amém? E é sobre essas coisas que eu quero falar para você. Quero falar para você 4 coisas que Deus não pode fazer. É claro que tem mais, mas eu quero falar só 4 aqui. Deus, Ele não pode ser infiel, amém? A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não pode ser infiel. Olha o que diz lá, 2 Tessalonicenses 3:3. Diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, amém? Então esse versículo confirma que o Senhor é fiel, ou seja, Ele pode em algum momento ser infiel? De forma alguma. Olha o que mais, lá em 2 Timóteo 2:13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, ok? Então, de forma alguma, Deus pode ser infiel. Quando, se porventura Deus fosse infiel, Ele estaria negando a palavra dEle. Ele estaria negando aquilo que Ele é, o caráter dEle, a vontade dEle, o propósito dEle. Então Deus definiu na palavra dEle que Ele seria um Deus fiel. E isso nos dá
estabilidade, amém? Isso nos dá confiança, isso nos dá certeza, perspectiva de que Ele vai continuar sendo fiel, amém? Isso, na verdade, nos dá uma esperança de que por mais que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Por mais que você faça algo, o Senhor vai permanecer sendo fiel. A fidelidade de Deus não está baseada na nossa fidelidade. Não, Deus só é fiel quando nós somos fiéis. Não, de forma alguma. Porque aí Ele seria infiel, porque em algum momento nós seremos infiéis. Amém? Em algum momento nós somos infiéis na nossa fé, nós somos infiéis na nossa palavra, nas nossas convicções, não é? Tem dia que você acorda fazendo alguns questionamentos que a Bíblia já te afirma que é aquilo, e você fica assim, gente, que absurdo, por que eu estou pensando nisso? Mas você mesmo está se questionando por que você está pensando. Por quê? Porque nós somos inconstantes, não é? Mas o Senhor não é assim. Ele permanece fiel, independentemente da nossa fidelidade, independentemente da nossa fé, Ele permanece sendo fiel. Então, quando nós falhamos, nós precisamos nos chegar diante de Deus, diante do Pai, confiado que Ele vai permanecer na aliança que Ele fez. Quando eu falo disso, eu lembro de Abraão. Deus chamou ele para fazer uma aliança com ele. Só que é algo tão incrível que sabe o que aconteceu? O próprio Deus fez uma aliança com ele mesmo. A Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão e falou: olha, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. E aí Abraão foi para fazer essa aliança com Deus. Mas aí Deus colocou Abraão para dormir. E na hora que Abraão estava dormindo, a Bíblia diz que tinha um fogo e um fogareiro seguindo esse fogo. Um fogo era Jesus e o outro fogo era Deus. Era o próprio Deus fazendo aliança com ele mesmo. Por quê? Porque se Deus fosse fazer aliança com Abraão, a aliança seria quebrada em algum momento. Mas Deus fazendo aliança com ele mesmo é inquebrável. Amém? E da mesma forma foi isso que Cristo Jesus veio para fazer. Deus não fez aliança comigo e com você. Ele fez aliança com Cristo. Amém? Com Ele mesmo. E por isso essa aliança é inquebrável. Essa aliança, ela não vai deixar de existir, vai permanecer para sempre. Amém? Você fica feliz com essas verdades? Amém? Creia nisso. Tenha convicção de que você é amado pelo Senhor, porque Ele fez uma aliança com você. Ele te escolheu, Ele te separou, né? Nós estávamos ministrando isso para as crianças, terça-feira na célula, que elas foram escolhidas pelo Senhor. Desde quando elas estavam no ventre do pai, da mãe, né? Do pai, ó. Da mãe, ventre do pai, que coisa, hein? No ventre da mãe, amém? O Senhor escolheu elas e foi da mesma forma com você. O Senhor te escolheu com um propósito. A Bíblia diz que é para as boas obras. Você foi separado para as boas obras. Então, nós permanecemos fiéis com uma pessoa quando essa pessoa é fiel conosco, não é? Normalmente, quando alguém pisa na bola com você, o que você quer fazer? Você não quer cumprir o combinado. E isso é normalmente no casamento, não é? O casamento é um teste pra gente. Gente, eu achei que eu era a melhor pessoa do mundo. Depois que eu casei, eu descobri que eu era a pior pessoa do mundo. Eu falei, meu Deus do céu, como que o casamento é um teste, né? Quando o outro faz alguma coisa que te desagrada, a vontade é de você não fazer comida, a vontade é de lavar roupa, não é? Assim era a minha vontade. Deus foi me mudando e transformando, amém? Foi me transformando numa mulher, porque quando eu casei eu era criança ainda, amém? Então a nossa aliança com as pessoas, a nossa fidelidade com as pessoas, normalmente depende da fidelidade dela. Se nós não erramos com ela, nós pelo menos pensamos em errar. Nós pelo menos titubeamos, falando, não, fulano fez isso comigo, não vou, aquele nosso combinado não vai dar certo, não vou fazer, não é? É dessa forma. Então, Deus, Ele permanece fiel, amém? Fala assim comigo, Deus não pode ser infiel. Então, a primeira coisa que você viu, que a palavra diz, é que Deus não pode ser infiel, amém? Então, a segunda coisa que nós podemos ver na palavra
é que Deus também não pode mentir. Amém? Deus não pode mentir. Olha o que diz lá em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá? Amém? Lá em Tito 1, 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então essa daqui afirma, né? Deus que não pode mentir. Nós servimos a esse Deus que não pode mentir. Tá vendo? Que a Bíblia não diz, Deus não é mentiroso. A Bíblia diz, Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Por quê? Porque se ele mentir, ele vai ser contrário à palavra dele. Vai ser contrário àquilo que ele já falou. Amém? Então, no livro de Números, né, fala que Deus não é como os homens. Ele não pode mentir. Ele não mente, né? E ele também não se arrepende. Aí você fala, gente, mas eu já vi várias vezes, vários contextos na Bíblia falando que Deus se arrependeu. Esse se arrepender aqui fala de mudar de ideia. Deus não muda de ideia. Quando Deus decide te abençoar, Ele vai te abençoar. Amém? Quando Deus decide amar você, Ele vai permanecer amando você. Amém? Então, o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá confiança. E Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém? Sabe qual que é normalmente o nosso questionamento? Quando você passa por alguma situação, né? Deus promete algo para você. Vem alguém te dar uma palavra de conhecimento, ou o Senhor fala mesmo em seu coração. E aí, passa algum tempo e aquilo não cumpriu. Aí você começa a pensar, nossa, mas será que Deus vai cumprir mesmo? Será que Deus, né, vai fazer isso que Ele me prometeu? Não é? Só que aí vai passando o tempo e aí não vai cumprindo mesmo assim. E aí o que você começa a duvidar? Será que foi mesmo o Senhor que falou? Mas esse questionamento está em segundo plano. Normalmente, qual que é o nosso primeiro questionamento? Será que Deus vai cumprir? Então, de certa forma, nós desconfiamos que Deus mente para nós. E eu quero hoje trazer o entendimento. Deus não pode mentir. Creia nas promessas. Quando o Senhor falar para você, a base é a palavra. Aquilo que está na palavra é certo que Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu e a palavra confirma aquilo, é certo que vai cumprir. Você pode ter esperança, você pode ter convicção de que vai se tornar verdade. Então, uma oração bem sucedida é quando você ora a palavra. Por quê? Porque na palavra está falando aquilo que Ele vai fazer. Então, quando você pega um texto, inclusive a pastora Marília fez um livro sobre confissão da palavra. Eu ainda não li, comprei ontem, ainda não li, mas eu imagino que é um livro poderoso, né? E ela é uma pessoa que confessa a palavra a todo instante. Quando ela vai ministrar uma palavra, você praticamente fica só lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Ela lê um versículo, explica o versículo, lê um versículo, explica o versículo. Por quê? Porque é alguém da palavra. É alguém que dá valor na palavra. E é isso que nós devemos viver. Amém? Nós devemos de fato dar valor na palavra. Quando nós confessamos a palavra, trazemos essa palavra para a nossa vida, nós temos o poder de tornar aquilo realidade. No mundo espiritual, a Bíblia diz que já foi tudo liberado. Amém? No livro de Efésios fala que Deus já liberou as bênçãos dele no mundo espiritual. Mas quando você ora, você traz a existência. E quando você ora a palavra, a Bíblia diz que é certo que você vai receber. É certo que o Senhor vai cumprir. Então, quando você pega ali o livro de Salmos, né, capítulo 23, que todo mundo sabe de qual é salteado. Eu lembro quando eu era mais novinha, a gente tinha uma geladeira marrom, né, mãe? Sabe daquela geladeira marrom? Quantos aqui teve uma geladeira marrom? E aí, minha mãe tinha uma geladeira marrom. E aí tinha lá um versículo lá em cima, ó. O Senhor é
meu pastor e nada me faltará. Então desde pequenininha aprendi esse versículo. Quando eu aprendi a lei já estava lá escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você faz? Você pega aquele versículo e toma ele para a sua vida. Então você lê esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai declarar: ó, não vai me faltar paz. Você está passando por tribulação? Você vai declarar: não vai me faltar paz. Você está precisando de saúde? Não vai me faltar saúde. Né? Você está passando por um problema financeiro? Não vai me faltar recurso. Meu Deus é um Deus que supre todas as minhas necessidades. Isso é tomar para si a palavra. Isso é orar a palavra. Então quando você faz isso, é certo que você vai receber aquilo que você tem pedido. Amém? Confesse a palavra, declare a palavra e o Senhor vai responder. Então, no livro de Hebreus capítulo 11, né, versículo 6, fala que o que agrada ao Senhor é a fé. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante que a Bíblia não fala assim, de vez em quando é possível. Não, é impossível. Então é necessário nós nos relacionarmos com Deus com fé. Então a fé, ela agrada a Deus por quê? Porque quando nós permanecemos em fé, nós falamos: Deus é verdadeiro. Eu creio em Deus, eu creio naquilo que Ele está falando. Eu posso não estar vendo, mas eu creio. Amém? Então é isso que a fé fala para Deus. É isso quando nós permanecemos em fé quer dizer. Então por isso que o Ronaldo acabou de usar uma expressão, né? A fé é a moeda do céu. Não tem um versículo que diz isso, mas diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então creia, a sua fé tem poder de abrir portas. Amém? A sua fé tem poder de operar milagres. É a fé em você mesmo? É a fé na sua fé? É a fé na sua convicção, na sua força? Não, a fé na palavra. A fé naquilo que o Senhor falou, naquilo que Ele proclamou. Amém? Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é. Então quando nós declaramos a palavra, nós confirmamos que o Senhor é verdadeiro. Confirmamos que nós cremos nele. Então quando nós lidamos com pessoas mentirosas, nós temos dificuldade de confiar nela, não é verdade? Às vezes ela está até falando a verdade, mas você fica assim: gente, será que é verdade mesmo? Né? Aí você fica tentando achar alguma coisa desconexo naquilo que ela falou, de uma história com a outra, para você falar: não, é mentira mesmo que ela está falando. Às vezes ela está até falando a verdade. Quando nós convivemos com alguém que não tem opção de falar a verdade, essa pessoa traz insegurança para nós, incerteza. Ela não passa certeza em nada. Você fica com receio de conversar tudo, de se relacionar, justamente por causa disso. Mas o nosso Deus é verdadeiro, amém? O nosso Deus não pode mentir. Ele é digno de confiança, amém? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É interessante que Ele não fala que Ele é uma vida, que Ele é um caminho, que Ele é uma verdade. Não, Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. Amém? Então creia, o seu Deus não pode mentir. Aquilo que Ele prometeu vai cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos passar aqui para o terceiro. A terceira coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mudar ou ser mudado. Deus, Ele não tem variação no caráter dEle, nas ideias dEle, nas emoções dEle, no sentido de ser mudado, amém? Então, e Deus, Ele não muda e também não há nada que nós fazemos que podemos mudar o nosso Deus. Então, lá em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? A sombra, ela está apontando para algo, né? Minha sombra, cadê minha sombra? Minha sombra está ali. Ela está apontando que eu estou aqui. Ela está apontando para algo que é verdadeiro. Então aqui a Bíblia diz que o Senhor não há nem sombra de mudança. Não há nem sombra de variação. Não pode existir variação nenhuma no nosso Deus. Lá em Malaquias também, Malaquias 3,6 diz assim:
Isso aqui é o próprio Deus falando no Antigo Testamento. Peguei um texto do Novo e um texto do Antigo. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Fala assim: o meu Deus não muda. Então aqui não é alguém falando, é o próprio Deus falando, o próprio Senhor falando: eu não mudo. Não há mudança, não há variação em mim. Então nós servimos um Deus que não pode ser mudado, que não pode ser alterado, né? E a palavra é que descreve isso, que ele não pode mudar de ideia. Então não há nada que nós podemos fazer para mudar a opinião de Deus a nosso respeito. Isso é bom, amém? Porque também lá no livro de Jeremias 11, 29, diz assim, que o Senhor... Agora eu esqueci, coloca lá, deu branco. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então esse pensamento do Senhor não vai mudar ao seu respeito. E é interessante que ele usa a expressão eu é que sei, ou seja, você não sabe, eu é que sei. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. Então qual que é a nossa situação? Muitas vezes nós temos um pensamento errado a nosso respeito, e nós temos um pensamento errado que Deus tem a nosso respeito. Então por isso que muitas vezes nós não cremos nessas verdades, que Deus não pode mudar de ideia, porque a nossa crença, a raiz é que precisa ser alterada, né? Aquilo que está lá no nosso coração que precisa ser mudado. Mas o nosso Deus, ele não muda de ideia, ele te ama para sempre. Amém? A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, quando nós ainda éramos pecadores, lá em Romanos 5,3 fala que nós éramos pecadores e o Senhor mesmo assim morreu por nós. Aí lá fala, olha, você poderia até morrer por um justo, mas nós não éramos justos, nós éramos injustos, pecadores, estávamos separados, designados à morte, mas Ele decidiu morrer por nós. E isso é interessante, que a Bíblia diz que aconteceu o sacrifício desde a fundação do mundo. Ou seja, você ainda nem tinha nascido, você ainda nem tinha pecado, mas Ele já sabia de tudo. E mesmo assim, Ele decidiu, vou morrer por ele, vou morrer por você, vou te aceitar como filho, vou te aceitar como meu herdeiro. A Bíblia diz que nós não somos só herdeiros, nós somos co-herdeiros, né? No dia que eu tive revelação disso, eu fiquei assim, por quê? Por exemplo, um herdeiro, né? Tem alguém na família, tem os bens e falece. E aí tem 2 filhos. Um filho vai ficar com 50% dos bens e o outro filho com 50% dos bens. Amém? Isso é herdeiro. Só que o que é o co-herdeiro? É o ser herdeiro junto. Por exemplo, os filhos, né? Um filho vai ficar com 100% e o outro 100%. Nesse mundo, isso é possível? Não, nesse mundo isso é impossível. Mas no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro. Quem foi que morreu? Cristo Jesus. Cristo morreu e toda a herança nós recebemos como os co-herdeiros. Toda a herança, tudo que pertence a Cristo, pertence a nós. Você não precisa pensar, não, Deus deu muita saúde para esse irmão, então para mim eu não vou ter saúde. Não, para esse daqui Deus deu muita paz, então eu não vou ter paz. Não, para aquele ali Deus deu um casamento abençoado, eu não vou ter um casamento abençoado. Eu vou ter um ministério abençoado. Entende? Deus não tem isso. O que Deus tem para um, Deus tem para todos os filhos. Amém? Você é co-herdeiro com Cristo Jesus e Ele não vai mudar isso. Está escrito na palavra. Amém? Entenda, você tem direito a tudo que pertence a Cristo Jesus. Não é parcialmente. Ele não precisa tirar de um irmão para te dar. Não. Você tem direito a tudo. Amém? Então, lembre disso, Deus não pode mudar. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus não é alterado. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. A palavra do Senhor diz que Ele é o próprio amor, então Ele não pode ser mudado. Amém? Então, é complicado quando nós convivemos com pessoas bipolares, não é? Você nunca sabe o que você pode esperar da pessoa.
Eu tinha uma amiga de ministério que ela era um pouco peculiar, né? Ela, normalmente, quando a gente encontrava com ela, aí separava e olhava para ela assim, tipo assim, será que é o que é dela hoje, né? Será que ela tá feliz? Será que ela vai me cumprimentar? Será que ela tá bem? Será que ela tem alguma coisa contra mim? Sabe pessoas assim? Você não sabe se você pode cumprimentar, se a pessoa vai te cumprimentar de volta? Era mais ou menos ela. E ela é um pouco difícil de lidar. Ainda bem que vocês não sabem de quem que eu tô falando. Mas, né? O Senhor não é assim. Amém? Ele não é bipolar. Ele te ama o tempo todo. Ele te aceita constantemente. Ele te reconhece como filho, como amado, como perdoado sempre. Ok? Ele não muda de ideia. Deus não é bipolar, né? Não há alteração em Deus. Não há mudança em Deus. E isso é a nossa confiança, que Deus permanece o mesmo para sempre. Amém? Olha o que diz lá em Hebreus 13:8. Cristo ontem e hoje é o mesmo. Fala assim: Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Eternamente é o que está falando. Então, aí tem pessoas que falam, mas aqui está falando de Cristo. Não, mas Jesus é Deus, amém? As criancinhas, vamos ver. Ah, não. Jesus é Deus. Exatamente. Quando você está falando na célula, aí você faz alguma pergunta para as crianças, né? E aí a resposta é Deus, mas elas respondem Jesus. Aí eu falo assim, é isso mesmo, Deus. Ela, pois é, tia, Jesus é Deus. Então, assim, elas já entendem isso. Jesus é Deus, amém? Então, quando está falando de Cristo, Cristo ele veio para refletir a Deus, amém? Ele veio para expressar aquilo que Deus era, para ficar mais fácil. Quando você tem alguma situação na sua vida, você pode olhar para Jesus e falar, o que Jesus faria? Está lá nos evangelhos. Você lê os evangelhos, você percebe. Deus faria isso. Foi o que Jesus fez, amém? Então, lá em 2 Coríntios também, 1:19, diz assim... Eu acho que eu coloquei só o 20. Não, isso mesmo. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, a Silvano e a Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve um sim. Então o que aqui está falando? Olha, em Jesus não existia o sim e o não. Não, talvez. Não, vou pensar. Não, sempre houve nele o sim. É certo, você pode ter certeza. Ele falou, é aquilo. Amém? Então ele não fica mudando de acordo com a nossa atitude, de acordo com as nossas reações, de acordo com as nossas obras, de acordo com os nossos pecados. Nada disso, de acordo com os nossos pensamentos, de forma alguma. Ele não muda, ele é imutável. Amém? Então, o último, que é o quarto ponto. Deus não pode condenar aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Amém? E hoje nós estamos aqui para lembrar essa verdade. O Senhor não pode te condenar. Deus não pode condenar você. Lá em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então não há nenhuma condenação em você, porque você está em Cristo. Amém? Declara assim: eu estou em Cristo. Por isso não há nenhuma condenação sobre mim. E é interessante que a Bíblia usa a expressão agora, pois. Então isso aqui foi escrito 2000 anos atrás. Agora, pois. Aí se você ler hoje, o que está escrito? Agora. Se você ler amanhã, o que vai estar escrito? Daqui um mês. Então todas as vezes que você lê esse versículo, está falando agora, hoje, não há nenhuma condenação sobre você. Amém? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação vinda de você, não há nenhuma condenação vinda de um parente, não há nenhuma condenação vinda de Deus. Amém? Não há nenhuma condenação sobre nós. Amém? Porque nós estamos em Cristo. Mas por que não há?
Justamente porque nós estamos em Cristo. Mas o que acontece? Deus decidiu fechar os olhos para os nossos pecados, falar, não, vamos colocar debaixo do tapete, vamos deixar isso para lá. Eu gosto tanto dele, gosto tanto dela, né? Vamos esquecer esse pecado. Foi isso que Deus fez? Não. Deus resolveu o problema. Antes, assim que eu me converti, eu achei que Deus tinha feito isso, sabia? Deus tinha simplesmente me perdoado. Ser perdoado é bom? Ser perdoado é bom? Ser perdoado é bom, amém? Já é algo bom. Mas a Bíblia diz que Deus não somente nos perdoou, mas Ele nos justificou. É um estágio ainda mais elevado. O que é ser perdoado? É você reconhecer, olha, fulano errou comigo, mas tudo bem, eu vou perdoar ela, né? Tá tudo certo, vamos começar do zero. Isso já é bom. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados. O que quer dizer isso? Cristo Jesus foi levado lá para a cruz. E toda a justiça que estava nele foi passada para nós. E todo o pecado que estava em nós foi passado para Cristo. Então ele levou lá na cruz o nosso pecado. E a justiça que era dele veio sobre nós. Então agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê. Ele não olha para mim e para você diretamente. Ele vê em nós Cristo, porque a justiça dele está em nós. A obra que Ele fez foi tomada por nós. Nós recebemos essa obra. E quando nós recebemos isso, Deus olha para nós e fala, você é justo. Ser considerado justo é ser considerado sem pecado. Olha que absurdo. É ser considerado sem pecado. Por quê? Cristo é sem pecado. Então quando Ele olha, Ele vê Cristo. Não há pecado nenhum em Cristo. Por isso, agora você é justificado. Amém? Levanta as suas mãos e fala, eu sou justificado. Eu sou justo. Amém? Aleluia, eu quero que isso enche o seu coração de convicção, de certeza que o nosso Deus não pode mais nos condenar, porque agora você é justo, você é justo. Todo o pecado foi perdoado, mas também foi transferido para Cristo Jesus. E já não há mais nenhuma condenação em você. Então Jesus Cristo, Ele pagou todo o preço do pecado, Ele foi condenado no nosso lugar. E a ira de Deus já foi aplacada. A ira de Deus, Cristo Jesus já levou lá na cruz. E não restou nem um pouco para nós. Amém? Nem um pouquinho restou para você. A única condenação que ainda vai existir vai ser o único julgamento, vai ser para aqueles que ainda não aceitaram Cristo Jesus. Então, infelizmente, esses vão ser julgados por não terem aceitado o único sacrifício verdadeiro e suficiente, que é o da morte de Jesus lá na cruz. Então, para você ver o quanto que Deus valoriza a obra de Jesus, valoriza a obra do Filho. Porque aqueles que não aceitam o Filho, esses vão ser rejeitados pelo Pai. Né? Lá no livro de Salmos capítulo 8 fala, beije o Filho. E é interessante que está escrito com letra maiúscula. Beije o Filho, para que o Pai se alegre. Então está apontando para Cristo. Então Davi, quando ele escreveu, estava falando de Cristo Jesus. Né? Então aceite o Filho, receba o Filho, tome o Filho, e você vai ser salvo. O Pai vai se alegrar, você vai se tornar filho. Amém? Então essa é a verdade que nós cremos. É na obra de Cristo Jesus. Naquilo que trouxe realidade, aquilo que trouxe verdade, aquilo que trouxe vida para nós. Foi a expiação, a obra de Jesus levando lá na cruz do Calvário os nossos pecados. É uma obra divina. É uma obra que somente com os olhos e com a mente espiritual você consegue compreender. Esses dias, quando eu estava viajando lá para Gramado, e aí nós paramos em frente a uma loja, ia ter nós íamos visitar uma loja. Era um grupo de pessoas que entra na loja, visita, compra o que você quiser e depois termina a visita e você vai embora. E aí eu entrei na loja, olhei tudo lá e entrei de novo para o ônibus e fiquei lá de dentro ouvindo a conversa de um pessoal lá fora. E aí tinha um senhor lá fora falando o seguinte: não,
eu não quero que ninguém seja punido pelos meus erros. Eu falei, ok, aí tá tudo bem, né? Eu não quero que os meus filhos sejam punidos pelos meus erros. Eu não acho que ninguém tem que ser condenado no meu lugar, ser punido no meu lugar. Eu parei e pensei, né? Na hora eu lembrei de Jesus, né? Eu falei, nossa, ele foi punido no meu lugar e ele está rejeitando aquilo que Cristo Jesus pode fazer. Então para ele era algo bonito, tipo assim, eu sou alguém responsável, eu sou alguém que eu quero, né, ser punido e não quero que ninguém seja punido no meu lugar. Mas quando nós ouvimos aquilo que Cristo fez, nós percebemos, não foi suficiente, eu não preciso ser punido. Amém? Eu não preciso hoje levar doença, enfermidade, maldição, angústia, medo, preocupação, pobreza, porque alguém já levou tudo isso. Alguém já recebeu tudo isso. O sacrifício dele foi suficiente. Em Hebreus fala que uma vez por todas. É interessante que no Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele levava lá um animal, né? Os mais de condição financeira inferior, levava lá uma pombinha, né? Então era de acordo com a condição financeira das pessoas, elas levavam um animal. E aqueles que eram mais prósperos levavam o cordeiro. E o cordeiro era morto, né? E o sangue dele era aspergido, né? Em cima da arca da aliança, né? Em cima da tampa da arca, para dizer, olha, seus pecados estão encobertos. A Bíblia usa a expressão, não era nem perdoado, era encoberto, tipo assim, olha, Deus não está vendo porque tem sangue aqui. Mas o Novo Testamento, em Hebreus, fala que agora os nossos pecados foram perdoados, porque foi suficiente. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele não morre, é Cristo Jesus. Ele vive eternamente e está sempre aceitando o sacrifício, né? Deus está sempre... o sacrifício dele vive para sempre. Amém? Foi suficiente, só um sacrifício. Ele não precisou cada vez que nós errássemos, né, o sacrifício ser feito novamente. Não, foi uma vez por todas. Amém? Então creia nisso. Olha, o seu Deus não pode te condenar. Sabe por que tem pessoas que falam, eu erro, eu peco, e aí depois eu peço perdão, eu falo, nossa Senhor, me perdoa, eu fiz tal coisa errada. Só que aí depois, o Espírito Santo de Deus fica me lembrando de novo daquele pecado para eu pedir perdão de novo. E aí eu vou e peço perdão de novo. Aí depois ele me lembra de novo. Será que Deus esquece? Você pediu perdão, Deus esqueceu, o Espírito Santo de Deus está lá te lembrando de novo. Isso é absurdo. O Senhor não faz isso, amém? A Bíblia diz que o Senhor te perdoou antes mesmo de você ter pecado. Ele já te perdoou, Ele já te liberou. Você está livre antes mesmo de você ter pecado. Então, deixa eu te falar. Essa questão de pedir perdão é bom, sabe para quê? Para nós. Para nós termos consciência de que o Senhor nos perdoou. Mas sabe qual que é o ideal? É você confessar, eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Tem pessoas que ficam lembrando, querendo lembrar Deus do pecado que ela cometeu e que já foi perdoado. Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, me perdoa. Fica a vida toda vivendo a mesma coisa. Ele já te perdoou, não há mais condenação sobre você. Então, eu creio verdadeiramente que não há necessidade de você pedir perdão para você ser perdoado. Não há. Deixa eu te falar, você vai ser perdoado só daqueles pecados que você pediu perdão? Eu te afirmo que não. Eu te afirmo que até aqueles pecados que você não pediu perdão, você já está perdoado. Por quê? Justamente, antes de você nascer, você já tinha sido perdoado. E se tem algum pecado que você não pede perdão, você vai chegar diante do céu, vai haver condenação, mas a Bíblia diz que não há mais condenação. Entende? Então, tem pecados que você lembra, tem pecados que você nem lembra. Tem pecados que você comete durante o seu dia que você nem sabe que você pecou. Mas tem uma parábola na Bíblia que diz o seguinte, que aqueles servos que pecaram, que erraram lá e não sabiam, eles vão receber poucas chibatadas. Mas aqueles que sabiam,
vão receber muitas chibatadas. Ou seja, vai ser punido do mesmo jeito, se souber ou se não souber. Mas lá em Romanos 8:1 diz que já não há mais nenhuma condenação para nós, porque nós já fomos perdoados. Amém? Então creia nisso. O seu pecado, ele não é perdoado à medida que você pede perdão, porque tem pecados que você não lembra e você não vai ser condenado por eles. Tem pecado que você comete e você não sabe, e você não vai ser condenado por ele. Amém? Só que assim, como diz o pastor Luiz, isso aqui é comida forte, então ore sobre isso. Se você acha que Deus só te perdoa quando você pede perdão, ore sobre isso. Pergunte para Ele sobre isso. Tenho certeza que Ele vai te responder. Amém? Então, o que eu quero reafirmar é que não há mais condenação para nós. Então, porque Cristo Jesus já foi condenado no meu e no seu lugar. Não há nada que seja tão grave que Deus não possa perdoar. Mas também não há nada que seja tão banal que Deus também não possa perdoar. Amém? Então entenda, Cristo Jesus, Ele substituiu você lá na cruz, para justamente você ser livre de condenação. Então, quando você fica lembrando dos seus pecados, não é o Espírito Santo de Deus te lembrando, é o diabo, é a sua consciência natural, mas não é o próprio Deus, porque Deus já esqueceu, Deus já perdoou, Deus já condenou alguém. Não tem como uma pessoa ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. É ou não, Éder? Então não tem como uma pessoa ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Não, já foi condenado, já recebeu a sentença. Ok, vai ser preso. Cristo já recebeu a minha e a sua condenação. Cristo já recebeu a minha e a sua sentença. Se Deus condenar a você, Ele está falando, olha, o que Cristo fez foi insuficiente, eu preciso condenar mais uma vez. Eu preciso lembrar você que não está tudo resolvido. Isso seria injusto, mas Deus também não pode ser injusto. Amém? Deus é justo. Agora o quinto, né? O quinto, Deus não pode, não fiz isso, ó. Deus não pode ser injusto. Amém? Ele é justo. Aquilo que Ele promete, cumpre. Aquilo que Ele fala é aquilo, você pode acreditar. É tão interessante porque tem crianças que você percebe na célula. Você fala para eles, fala assim, olha, no final da célula eu vou dar alguma coisa para vocês, uma balinha, algo assim do tipo, né? Ou hoje tem um lanche diferente, algo do tipo. Aí eles ficam o tempo todo, tia, já chegou a hora da balinha? Porque justamente eles não têm essa confiança do que foi falado vai se cumprir. Às vezes isso, infelizmente, é por causa dos pais. O relacionamento, né, em torno dessa criança, ela não tem segurança, confiança nenhuma do que aquilo que aquela pessoa falou vai se cumprir, vai ser real, vai acontecer. Mas nós temos um Deus que promete e cumpre. Nós somos um Deus que não condena. Nós temos um Deus que não mente. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos hoje ceiar com essas convicções. Que o nosso Deus, Ele é fiel para sempre. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando nós mentimos, Ele permanece falando a verdade. Mesmo quando nós temos alterações, o Senhor não muda. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Qual desses pontos aqui te chamou a atenção? Qual dessas características aqui que foi citado, que mais te chamou a atenção na palavra? Que o seu Deus é fiel? Que Ele não pode ser infiel com você, por mais que você seja infiel? Que Ele não pode mentir para você? Por mais que você já teve uma história de pessoas mentindo, pessoas te traindo, o que te chamou a atenção? Que Deus não pode mudar? Que o amor
dele por você é imutável, e que não há mais condenação na sua vida. Deus é um Deus que não nos condena, porque você está em Cristo Jesus. Gostaria que você falasse agora para o Senhor o que te chamou a atenção. Você falar: Senhor, eu creio realmente que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor é verdadeiro, eu creio que o Senhor é imutável. Comece a declarar aquilo que você ouviu, que você percebeu, que mais chamou a sua atenção. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui realmente para declarar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas nós sabemos que de acordo com o caráter do Senhor, sabemos que tem coisas que o Senhor não pode fazer. Não é porque o Senhor não quer, não é porque o Senhor não tem poder, é porque vai além do teu caráter, vai além daquilo que o Senhor promete para nós na tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor sempre permanece fiel. A sua fidelidade não está baseada, Senhor, na nossa fidelidade, não está baseada, Senhor, naquilo que nós fazemos, nas nossas obras, mas está no Senhor. Está no Senhor, está na sua aliança feita para conosco, uma aliança imutável, uma aliança constante, verdadeira, inquebrável. Oh Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos também, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não pode mentir, um Deus que não volta atrás, um Deus que não muda de ideia. O Senhor é um Deus verdadeiro, que quando diz, cumpre, quando fala, se torna real. Oh Paizinho, nós louvamos ao Senhor também porque o Senhor não pode mudar. Louvamos ao Senhor porque o seu amor para conosco é imutável. O seu amor para conosco não é baseado no nosso amor para com o Senhor, mas é porque o Senhor decidiu entregar seu único Filho em nosso favor e demonstrar, e falar, e provar que nos ama incondicionalmente. Louvamos ao Senhor também porque já não há mais condenação em nós. O Senhor não pode nos condenar porque Cristo Jesus já foi condenado em nosso lugar. E hoje nós podemos desfrutar de paz. Hoje nós podemos desfrutar de alegria, do nosso relacionamento restaurado com o Senhor, porque não há mais condenação, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Oh Senhor, louvamos ao Senhor, te bendizemos, te glorificamos nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é infinitamente bom. Oh Paizinho, nós também estamos aqui hoje para ceiar, para lembrar desse amor, para lembrar desse sacrifício, para lembrar daquilo que agora nós somos em Cristo Jesus, naquilo que a tua obra fez em nosso favor. Oh Senhor, te louvamos, te louvamos. Aleluia, aleluia. Nós vamos agora servir a ceia. Você que é batizado em alguma igreja evangélica, você pode pegar o pão, pegar um suco. E a Bíblia diz que esse pão, ele aponta para o corpo de Jesus Cristo. E esse suco aponta para o sangue do Senhor. O pão, ele aponta para o corpo que foi lá na cruz, machucado. No livro de Isaías 43, fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. No português, essa palavra pisaduras está no plural, pisaduras, como se fossem muitas feridas. Mas no grego, se você for olhar a palavra pisaduras, ela está no singular, como se fosse somente um machucado, como fosse somente uma ferida no corpo de Jesus. Por que disso? Há uma incoerência? Não. Porque o corpo de Jesus foi tão, mas tão machucado, mas tão ferido, que as várias feridas se tornaram uma. Não havia separação entre uma ferida e outra, entre um corte e outro.
se tornaram uma só ferida. Então, um Deus que criou todas as coisas, que fez você, esse Deus se tornou uma criança, nasceu de uma mulher e veio aqui para esse mundo para morrer, para sofrer por você, por amor a você. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi machucado e ferido em seu favor. Desse Deus que não quis que outro sofresse no lugar dele, mas ele mesmo escolheu. Ele correu para a cruz por amor a você. E esse suco ele aponta para o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz, o sangue que perdoa todo o pecado, o sangue que te lava, o sangue que te purifica. Essa é a base. Essa é a base daquilo que nós vivemos na vida cristã. É o sangue e é o pão. Gostaria que você agora levantasse o pão, que você falasse após mim. Fala assim: eu creio que este pão representa o corpo de Cristo, que foi ferido na cruz em meu favor. Por isso hoje eu posso desfrutar no meu corpo de saúde, porque Cristo já foi ferido, já foi machucado no meu lugar. Eu declaro que quando eu comer este pão, eu recebo saúde, saúde no meu corpo, saúde na minha mente, saúde nas minhas emoções, em nome de Jesus. Levanta o suco, declara assim: eu creio que esse suco representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário em meu favor, para me perdoar de todo o pecado, me limpar de toda impureza. Por isso, hoje eu tenho livre acesso à presença do meu Deus, por causa do sangue de Cristo Jesus derramado em meu favor. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Então você pode ceiar se você quiser compartilhar com alguém, relembrar que você também tem uma aliança com essa pessoa em Cristo Jesus. Aleluia. Tem aliança com você. Aleluia. Depois que você ceiar, você pode fechar os seus olhos e você pode louvar ao Senhor. A vida cristã, ela não faz sentido algum a não ser a obra de Cristo Jesus. Ele é o centro. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós existimos, é por Ele que nós nos movemos. Oh Senhor, te louvamos, te louvamos, te louvamos pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pela Tua bondade, a Tua graça derramada em nós. Tua palavra diz que sobre nós foi derramado graça sobre graça, graça sobre graça. E é por isso que
que nós podemos nos alegrar, porque a tua graça foi liberada sobre nós, o teu favor é sobre nós, a tua bondade, o teu amor é sobre nós. Nós te bendizemos, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, declaramos que Cristo Jesus, seu nome que está acima de todo nome, é o nome que é adorado, é o nome que é santo, é o nome que é poderoso, é o nome que é exaltado, é o nome que é engrandecido, o nome que está acima de todo nome. É o nome no qual a cura, no qual a saúde, no qual a transformação, no qual a paz, no qual a alegria, é no teu nome. Oh Senhor, cremos verdadeiramente nessas verdades. Oh Senhor, te louvamos, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Levanta a sua mão e fala assim: eu creio que a obra de Cristo foi suficiente na minha vida, por isso eu posso me alegrar, por isso eu posso me regozijar, por isso eu posso descansar. Fala assim: o meu Deus vive para sempre. O meu Deus vive eternamente. Oh, aleluia. Eu gostaria que nós cantássemos aquela música de novo, Redentor, amém? Aleluia. Gostaria que nós declarássemos essas verdades. Oh, Espírito Santo de Deus. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Nós vamos cantar que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde segurar o nosso Deus. Aleluia. Oh Senhor. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Cante mais forte, declare: a culpa que era minha, Ele em si. Mas ao terceiro Ele ressuscitou, a culpa que era minha, Ele em si levou. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, a culpa que era
verdadeira vida. Seu amor me libertou de mim e agora vive em mim. Oh, aleluia. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Agora nós temos a verdadeira vida. No livro de 1 João fala que a vida está no Filho. Aleluia. Agora você tem vida, porque Cristo está em você. Amém? Aleluia. Gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus em sinal de receber. Amém? Vou abençoar a sua semana. Eu declaro que essa semana será surpreendente, em nome de Jesus. Amém, Paizinho, nós louvamos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez hoje aqui no culto, em nossas vidas, pela revelação da palavra e pela essa palavra que vai germinar essa semana no nosso coração. Te bendizemos por essas verdades. Pai, eu declaro na vida de cada irmão aqui hoje presente, eu profetizo que essa vai ser uma semana abençoada. Eu profetizo uma semana de saúde no físico, saúde nas emoções. Eu profetizo em nome de Jesus uma semana de restauração, uma semana de milagres, uma semana de proezas do Senhor. Pai, eu profetizo, Pai, que essa será uma semana de alegria. Pai, que na célula terça-feira, na célula quarta-feira, eles vão poder testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vão em paz, que vocês tenham uma semana abençoada. Ali na frente está entregando um jornalzinho. Leia e compartilhe na célula, amém? Fale aquilo que o Senhor falar no seu coração. Seja canal de bênção na vida de outro irmão lá, amém? Cumprimente aí a pessoa que está do seu lado. Deseja para ela uma semana abençoada, né? Cumprimente os nossos visitantes também, né? Deseja a eles uma semana abençoada.